Você já construiu seu plano de ação no diagrama Kanban? Pois é isso que a gente vai fazer agora, o passo a passo, da primeira até a última fase, para que você execute as atividades que tem que executar, fazer o que tem que fazer e ganhe o edital Centelha da Inovação. Então, pessoal, agora que você já viu e você já conhece os critérios de seleção, os critérios que vão ser considerados para que você tenha a sua proposta, passando fase a fase do edital Centelha da Inovação, agora você vai comigo construir um plano, um planejamento de atividades para as 3 fases, tá? Eu quero fazer isso aqui, mas a gente vai ficar com a visão geral das 3 fases e a gente vai se concentrar. Eu sei que você já está concentrado somente nas etapas da fase 1, certo? Mas a gente vai sim agora olhar o processo ainda um pouco por cima, tá? Um pouco de cima, para que a gente tenha uma visão geral de tudo que a gente vai precisar pela frente, porque se você tiver essa noção de uma forma mais clara, a sua proposta na fase 1 vai ter muito mais chance de ganhar, porque você já foi lá na frente e voltou em relação ao que de fato é importante. Lembra que você está trabalhando num edital, que é um edital que é patrocinado, né, que foi desenvolvido por pessoas extremamente competentes na área, né, na área de inovação, na área de empreendedorismo, e que você precisa, de fato, construir uma proposta tecnicamente muito boa para que você obtenha a vitória, tá certo? Então eu vou passar aqui, a gente já vai lá de novo para o nosso bom e velho board aí no Miro, né? Então a gente já está acostumado com esse processo. Você que assiste minhas aulas aqui pelo canal do YouTube sabe que eu sempre uso isso, né? Então a gente tem aqui, como eu falei, as fases 1, 2 e 3. Só que nos vídeos anteriores a gente já extraiu um passo a passo do que seria necessário fazer basicamente na fase 1. E eu já trouxe isso aqui para você um pouco mais mastigado. Então, o que é que tem aqui, ó? Fase a fase. Só que eu trouxe aqui já uma coisa um pouco diferente que eu ainda não tinha mostrado no vídeo. A gente vai construir aqui, você vai aprender nesse vídeo também um pouquinho sobre Kanban. Na verdade, isso aqui, né, são os rótulos já, né, as células aí que a gente usa utilizando a metodologia Kanban. Então, eu tenho aqui, ó, o primeiro item, fazer cadastro na plataforma. Eu vou explicar para você somente esse primeiro e os demais você já vai entender aí tranquilamente. Primeiro item, fazer cadastro na plataforma. Se eu clico aqui no Miro, então tem aqui, ó, fazer cadastro na plataforma. Observem que aparece aqui a tag, o rótulo, o selo gestão, que eu disse, essa atividade, ela inclusive, ela está de vermelho porque eu atribuí cores às atividades de gestão, às atividades técnicas, às atividades comercial e design. Eu escolhi 4 cores para que a gente visualmente a gente consiga gerenciar o processo de uma forma melhor, até porque a gente está usando sempre ferramentas visuais. Tanto eu estou usando isso para dar aula, quanto você pode usar isso para a gestão do processo. Só que, lembrando, o Miro não é a ferramenta ideal para a gente fazer gestão. Tá? Existem outras ferramentas para gestão de projetos especificamente, mas eu não vou tratar desse tema aqui, o Trello é uma delas. Aqui ele emula um ambiente de gestão, tá certo? Então, aí a gente tem aqui essa primeira atividade, eu coloquei, ó, eu posso atribuir aqui essa atividade a alguma pessoa, eu vou aqui me auto-atribuir essa atividade, tá certo? Então, eu tenho aqui uma data, que eu posso colocar a data limite para essa atividade, não vou fazer isso aqui agora, apesar de que você já tem um cronograma, você pode fazer isso para definir aqui qual é a data que essa atividade deve ser feita, até a data que ela deve ter ser entregue. Eu vou colocar aqui a data, não é a data limite, né? Porque fazer o cadastro, na verdade, eu já fiz, eu vou colocar aqui o dia primeiro, tá? Eu vou colocar o dia primeiro. Aqui você pode, de repente, colocar algum link e deletar a atividade, tá? Mas o objetivo aqui nosso não é esse. Você já entendeu isso aqui, tá? Isso é muito útil realmente, tá? Então aqui, ó, já aparece aqui a atividade, a tag, a gestão e o meu nome, tá? Se na sua equipe tiver 3 pessoas ou 4 pessoas, você faz esse mesmo procedimento, monta o seu Kanban, monta o seu diagrama de Gantt, como eu já falei em outro vídeo, né? 5W2H, as pessoas vêm da 5W2H, e você vai ter aqui, ó, a atividade, quem é responsável, quem vai fazer, quando, qual é o prazo que ela vai fazer a atividade e qual é a área, tá? Qual é o setor, qual é o departamento da empresa. É isso que a gente pode usar muito bem, assim, as tags, né? Essas tags a gente pode usar em outro contexto, quem define o contexto somos nós, mas eu estou usando aqui no contexto de áreas da empresa, tá? Aqui a gente tem, ó, baixar e ler o edital, eu coloquei aqui a atividade de gestão, eu coloquei também aqui, ó, colocar o cronograma num calendário, tá? Também atividade de gestão. Observe que eu não atribuí aqui data, isso aqui pode ser feito, né? Data e a pessoa. Então, aqui a gente vai para uma tela, uma atividade que eu coloquei em azul.
definição do tema ou tecnologia, aí eu coloquei em azul, porque ela é prioritariamente uma atividade mais técnica, mas que o comercial também pode participar disso aqui, tá? É muito importante que, por vezes, o comercial converse com a área técnica, porque, em geral, o comercial sabe o que é que as pessoas querem, o que é que vende, tá bom? Então, essa atividade é, de fato, uma atividade mais técnica, mas está sempre conversando com o mercado comercial. Na verdade, é a sua interface com o mercado, basicamente, né? Então, é muito importante ter esse diálogo, mas a atividade, fundamentalmente, é da área técnica, né? A definição do título, tá? Também eu coloquei aqui comercial e técnica, a definição do título. Lembra que eu falei numa das aulas, o título é a venda do seu projeto. O cara vai se interessar pela parte complementar do seu projeto se você escrever um título muito bom, um título que vende, um título que traz uma chamada legal e muitas vezes também, nesse caso, é o cara da área comercial que sabe mais do que o técnico, do que o pesquisador. Acreditem no que eu estou dizendo, tá? E procurem pessoas que de fato saibam vender, porque de nada vai adiantar um bom produto se não tiver uma área de venda e de marketing funcionando bem. Então, nada melhor do que, se a gente já sabe disso, tá? A gente já traz pessoas que tenham esse perfil para conversar com a gente, né? Então, outro ponto aqui, descrição da oportunidade. Aí entra aquelas fases já que a gente já falou no processo anterior, né? A descrição da solução proposta. Observe que eu estou sempre colocando as tags aqui das áreas responsáveis. No seu caso, você já tem a equipe, você já vai colocar, né? De repente você cria um próprio board no Miro, ou você usa o Trello, e você já vai colocando essas atividades que estão aqui na sua ferramenta de gestão, mas você já tem as pessoas e você já vai dividindo a atividade, quem vai fazer o quê. Vocês vão ver que isso vai ser muito importante, a gente vai usar isso quando eu estiver aplicando aqui o Kanban, tá? A descrição diferencial inovativo também, eu botei aqui comercial, gestão e técnica, tá? É perigoso fazer isso que eu estou fazendo, tá? Eu estou colocando 3 áreas, tá certo? Eu estou colocando 3 áreas como responsáveis por uma atividade e em algum momento pode um olhar para a cara do outro e dizer assim, quem era responsável por essa atividade, mas para que não fique dúvida, eu estou colocando assim, em azul, tá? Eu estou dizendo com esse azul aqui, que a área técnica é a área responsável e que ela precisa, sim, conversar com a área de gestão e a área comercial. Eu acho que está bem claro, né? Veja que visualmente a gente consegue ser bem mais claro até, né? A descrição da equipe, comercial e gestão, a elaboração do pitch deck. Veja que eu coloquei essa atividade como verde, é a atividade de uma apresentação que comunique bem, que visualmente seja boa, que tenha um design legal para que você consiga vender o seu produto. É assim, a parte técnica, os pesquisadores, os envolvidos no processo, fizeram a parte dele muito bem feito, e agora o comercial e o design que precisam receber as coisas bem detalhadas para que eles consigam fazer um bom pitch deck e também ajudar num bom vídeo de vendas, que aí tem que ter um roteiro e a produção de um vídeo de pitch, né? A área comercial e de gestão, tá certo? A elaboração da logo aí e do cabeçalho, que a gente já tratou sobre isso em outros slides, mas precisa ser feito por um design. Se você tem algum colega na faculdade, algum conhecido que saiba, que seja bom em design, ou mesmo o cara nem é tão bom, mas existem várias ferramentas tecnológicas, como o Canva, o Tractor e outras ferramentas que você pode, de repente, nelas, você vai lá e cria uma logo, você cria uma apresentação legal, rapidinho, mesmo sem você ser design. Mas se você tiver um design, você pode ir, de fato, muito mais além, porque ele também sabe usar essas e outras ferramentas. Então, não deixem de procurar. Se você tem uma pessoa nessa área, procurem, porque importa, tá? Importa muito. Então, assim como... aí a gente tem aqui a submissão da proposta. Eu deixei aqui responsável pela área técnica, né? Mas aqui eu posso mudar, ó, a submissão da proposta, na verdade. Quem vai fazer isso, notadamente, normalmente é o coordenador, mas eu vou colocar isso aqui como uma atribuição também da gestão. Ele não pode perder o prazo, ele tem que submeter, ele tem que cobrar todo mundo que tem que entregar as coisas naquele dia para que ele vá lá e aperte o botão. Muito provavelmente, né, o coordenador da proposta, o proponente principal, o coordenador é a pessoa que vai fazer a área da gestão, vai fazer o papel de gestor, mas ele pode, se ele tiver uma outra pessoa que vai fazer a gestão, vocês precisam estar bem alinhados para não perder data, não perder prazo e não fazer besteira aí no meio do caminho, tá? Então, evolução da proposta de projeto, isso aqui é uma coisa para depois, né? Depois da entrega, eu já coloquei aqui um pouquinho para depois. Acompanhamento do status do processo centelha da inovação e fazer o checklist em relação aos pré-requisitos dos participantes. Observem que até aqui eu trouxe a fase 1.
mas que no vídeo passado a gente já foi na fase 2, na fase 3, porque a gente estudou um pouco os critérios de avaliação. Qual é o meu objetivo aqui? É complementar esse rol de atividades para que vocês tenham noção, para que você tenha noção do que você vai fazer na sequência. E a gente vai fazer isso por hora, baseado no critério de avaliação. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou olhar para o critério de avaliação na fase 2. Eu vou fazer isso de uma forma bem simples, que a gente já teve um pouco disso. Observem que eu estou com os slides aqui da fase 2 aqui. A fase 1 é isso que a gente já passou. A fase 2, o que é que a gente vai ter que fazer? Tá? Pelo que está posto aqui. Tá? Tem aqui os critérios, tem potencial de inovação, potencial de mercado, fator de risco. A gente não tem acesso ainda às informações da fase 2, não é isso? Mas eu já vou trazer aqui as informações do formulário da fase 2, que o formulário, a plataforma não está aberta para a gente ainda. Se alguém tiver acesso, se alguém tiver a informação de o que acontece na fase 2 em relação a esse edital, pode procurar aí empresas e colegas que já passaram por isso. Então, aqui, por exemplo, a gente já sabe que a gente vai ter que fazer. Eu vou colocar aqui simplesmente mais duas atividades. A gente já sabe que a gente tem que fazer um planejamento de produto, um planejamento de um negócio e um plano de aplicação de recursos. Um plano de aplicação de recursos e cronograma. Então, eu vou colocar nessa lista de atividades, função do que a gente viu aqui, basicamente os itens, os aspectos considerados na fase 2, ele já vai sair diretamente desses três produtos que eu estou colocando aqui, subprodutos. Quais são os outros itens que a gente vai precisar fazer? Eu vou colocar isso também, eu vou copiar e colar alguma atividade azul que tenha todos os envolvidos, porque é uma atividade que o detalhamento dessa atividade vai ser depois que você passar da fase 1 para a fase 2. Eu vou colocar aqui, eu trouxe aqui, tá? Mais uma atividade que você está vendo aqui, né? Mais uma atividade. Então, qual é mais uma? Vou colocar aqui mais duas, mais três. Mais 3 atividades eu estou trazendo aqui para o nosso plano de ação. Não esquece que isso aqui é um plano de ação, né, que a gente tem que fazer, a gente tem que executar para a gente chegar lá, no nosso objetivo. Então, eu coloquei o que é que aparece lá: planejamento do produto e planejamento do negócio. E o plano de aplicação. Vou resumir dessa forma. Mais adiante a gente detalha e melhora. A gente vai ter que fazer um planejamento aqui. Planejamento do produto. A gente vai ter que ter um planejamento do negócio, tá? Vou colocar assim, do empreendimento, que é mais do que o produto, né? Envolve também o produto. E a gente vai ter que ter um plano de aplicação, de aplicação de recursos, que a gente pode chamar também de um cronograma físico financeiro. Basicamente isso. Então, agente financeiro. Basicamente isso. Eu coloquei aqui, tá? Vocês vão entender isso, né? Eu coloquei aqui área comercial, técnica e de gestão envolvida nas 3 atividades, porque essas atividades aqui a gente vai detalhar, tá? Quando a gente tiver avançado nas fases. Tá? Eu vou falar para você de planejamento de produto, de planejamento do negócio e de plano de aplicação de recursos. Quando você passar da primeira fase, você vai também continuar comigo aqui através desse curso, né? desse mini curso que eu estou dando aqui, desse tutorial, para que você aprove sua proposta no Centelha da Inovação. Tá? Mas se você quiser adiantar, se você já tiver com seu produto um pouco mais além do processo, você tem como adiantar isso já agora. E existem várias fontes na internet, não é somente aqui. Existe o próprio canal do programa Centelha, que lá vai ter uma série de aulas muito focadas, tá? Talvez um pouco mais resumidas em relação a esse conteúdo que eu estou oferecendo aqui, mas é muito importante vocês olharem lá. No meu caso aqui, tem esse curso especificamente, e não esqueçam, tá? Tem 2 playlists no meu canal que podem ser muito importantes para você.
A primeira playlist é a playlist do curso de Inovação e Empreendedorismo. Nesse curso aqui, que eu estou dando para você, eu simplifico, eu sintetizo uma série de coisas para que a gente foque de fato no edital. Lá no curso de Inovação e Empreendedorismo que eu dou na universidade, eu detalho, eu aprofundo muito mais. Então, se você quiser fazer um aprofundamento mais detalhado de planejamento de negócio, de plano de aplicação de recurso e planejamento do produto, você tem as minhas aulas e eu vou fazer para você uma seleção de aulas por tema, tá? Para que você, por exemplo, eu quero saber detalhar um pouquinho mais o plano de negócio. Então, eu vou fazer uma lista das minhas aulas no canal do YouTube, onde eu detalho mais o plano de negócio. Então, vai ter uma parte que a gente vai falar de modelo, que tem uma parte aqui que a gente passou, né, que é construir um modelo de negócio, tá? Eu vou até colocar esse item aqui que faltou, que é uma coisa muito importante, né, e às vezes vai aparecer de repente aqui, até em planejamento de produto. Eu vou colocar aqui no final, para a gente não perder muito tempo, tá? Mas eu vou colocar aqui, ó. É importante, né? Colocar definir modelo possíveis, pode ser até isso, né? Possíveis modelos de negócio. E para isso, uma coisa que é muito usada é o Canvas, tá? O Canvas de modelo de negócio. E eu tenho mais de uma aula no meu canal falando sobre construindo Canvas de modelo de negócio, de um infoproduto, tá? E de outras coisas. A gente tem lá no canal, você pode ir lá e assistir essas aulas. Tá certo? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês aqui, né? A gente veja que eu estou passando no edital, ponto a ponto, e tirando do edital atividades que precisam ser feitas. Ou seja, tem que fazer, tem prazo. Então, você já sabe agora o que é que, passando a primeira fase, o que é que você vai ter que fazer mais adiante. Ou seja, sabe que vai ter que detalhar um pouco mais na sequência. Então, se você não está com tempo, se você não está com muita vontade de fazer isso agora, de repente, talvez não valha nem a pena entrar nesse processo, porque passar de fase vai requerer um compromisso seu mais adiante para desenvolver aí planejamento de produto, planejamento de negócio, plano de aplicação de recursos, certo? Eu não coloquei, eu ia passando aqui, eu coloquei essas duas atividades só para alertar, né? Então, o gestor, ele vai ter que, durante e depois da submissão, acompanhar o status do processo centelho da inovação. Resultado, saiu, não saiu, quais são as próximas datas, o cronograma vai ser mantido, não vai. Então, tem que ter alguém ligado o tempo todo nisso, né? E também, ele vai ter que fazer o checklist em relação aos pré-requisitos dos participantes da proposta. Isso é antes da submissão, tá? Isso aqui eu vou até trazer para cá, tá errado isso aqui, tá? Isso aqui é antes da submissão. Ele tem que fazer esse checklist. Eu vou colocar aqui, observe que eu posso ir ordenando isso, né, em tempo de execução aqui, né? Então, alguém vai ter que fazer o checklist em relação aos pré-requisitos dos participantes, mas o pré-requisito dos participantes, do proponente, da equipe executora, né, de uma forma geral, e da empresa, eu vou falar sobre isso em outro vídeo. Tudo bem? Então, é isso, pessoal. Assim eu encerro a aula, o vídeo de hoje. A gente tem aí, agora a gente tem a noção das atividades que a gente precisa fazer. Você já tinha um pouco dessa noção, que eu já tinha mostrado em vídeos anteriores, mas agora a gente sabe também, com base nos critérios, o que é que a gente vai precisar fazer nas fases 2 e 3 desse edital. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o like, é muito importante para o canal crescer, tá? Se inscreve no canal, compartilha a educação e você vai, de fato, vencer esse edital e nós vamos ganhar. Tá certo? Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo.